Boa noite. Vamos estudar a palavra de Deus. Eu quero tratar de um assunto hoje muito importante e nós precisamos ficar muito atentos com isso. E já quero trazer aqui o nosso tema. Nosso tema é: rompa com a procrastinação e cumpra o propósito de Deus. Então, estamos falando de procrastinação. Eu tenho um versículo base que é Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Ok? Eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor, louvamos o teu nome, agradecemos a ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, com vida na tua casa, diante da tua palavra. Pedimos a ti, Senhor, que fale conosco, Senhor, que as escrituras possam gerar vida em nós, gerar alegria e nos livrar, Senhor, da procrastinação. Que o Senhor possa derramar graça e poder em nossos corações, Pai. Nós te bendizemos e nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. A procrastinação é um dos maiores inimigos da produtividade e do propósito que Deus tem para nossas vidas. Muitas vezes adiamos tarefas importantes, sonhos e até mesmo a nossa obediência a Deus por conta do medo, da falta de motivação ou até da distração com coisas passageiras. Nessa mensagem, quero te convidar a refletir sobre como romper com a procrastinação e assumir um compromisso sério com um propósito de vida. O que é procrastinação? Eu vou trazer aqui agora um dito popular. A procrastinação é o empurrar com a barriga, tá? Só que a procrastinação é muito perigosa. Por quê? Porque a procrastinação faz com que a gente mate os nossos sonhos, os nossos projetos, e a gente vai só adiando e não consegue sair, digamos, do papel ou do campo das ideias. Nós precisamos agir e a procrastinação nos impede. Então nós temos que nos livrar desse mal, tá? Na procrastinação é como se fosse uma parede à nossa frente e nós precisamos romper por ela. Então eu quero ler um outro versículo que diz assim: portanto vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, versículo 15 e 16. Entenda agora aqui o perigo da procrastinação. A procrastinação não apenas atrasa os nossos planos, mas pode nos afastar do plano de Deus. Quando adiamos fazer o que é certo, podemos perder oportunidades que não voltarão. Então veja que as oportunidades que vêm à nossa vida não voltam. Oportunidade é como a água de um rio. O rio, a água nunca volta. A água que passa agora, ela não volta mais. Então nós precisamos cuidar, sermos ativos, e tudo aquilo que vier à nossa mão, nós temos que botar a mão no arado e não olhar para trás, trabalhar, nos aplicar naquilo que estamos fazendo. Devemos ser vigilantes e diligentes, usando bem o tempo que Deus nos deu. O tempo é um recurso precioso que, uma vez perdido, não pode ser recuperado. E é interessante, quando nós perdemos
nunca mais vai ser recuperado. Por quê? Porque ele está dentro de um cronos. O tempo está dentro de um cronos. E ele vai girar, vai girar, vai girar, vai girar e nunca mais volta atrás. Então não perca tempo naquilo que você tem para fazer. Vá logo e faça aquilo que você precisa fazer. Porque senão você vai perder essa oportunidade e esse tempo não vai voltar. O relógio não para nós. Nós precisamos ficar espertos com isso. Então, procrastinação é um assunto do momento. É um dos assuntos do momento, a procrastinação. E nós vemos aí profissionais falando sobre isso. E nós precisamos ficar atentos. E a palavra de Deus já tem nos alertado isso, né? E nós precisamos olhar para a palavra, o que a palavra diz. O texto que nós temos como base diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Isso é, se esforce, se esmurre. Você precisa gastar sua força, sua energia naquilo que você está fazendo. Aí o texto continua dizendo para nós assim, ó: porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Isso é, hoje nós estamos aqui na terra, hoje nós estamos vivendo aqui nesse mundo, mas não sabemos o que pode acontecer amanhã. E certamente um dia sairemos daqui. Mas aqui nós temos que trabalhar com força. Aqui nós temos que nos dedicar naquilo que estamos fazendo. Porque no além, para onde nós vamos, lá não tem projetos, não tem obra. Lá não tem nada disso. Então nós temos que aproveitar o tempo que temos aqui. É estudar, é trabalhar, é se envolver, né? É se aplicar em tudo aquilo que vier à sua mão para fazer. 2. Deus nos chama à obediência imediata. Quando Deus nos dá uma tarefa, Ele espera obediência pronta e total. A procrastinação muitas vezes reflete falta de fé ou confiança. Pense em Jonas. Ele tentou adiar o chamado de Deus e acabou enfrentando grandes problemas até obedecer. Jonas desobedece a ordem de Deus e vai parar na barriga de um grande peixe. E lá ele fica por 3 dias. Deve ter sido 3 dias de muita agonia. Deve ter sido 3 dias terríveis. Mas ele precisou ficar 3 dias na barriga de um grande peixe para ele poder obedecer a ordem de Deus. Então que você e eu não precisemos entrar na barriga de um grande peixe, que nós possamos continuar sendo obedientes a Deus, obedientes à sua palavra, obedientes à sua ordem, que nós possamos continuar nessa obediência, fazendo aquilo que somos chamados a fazer. Tem um versículo maravilhoso que diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá no deserto. Hebreus 3,15. Então o seu coração, o meu coração não pode estar endurecido. E a procrastinação é um mal, tá? Ela vem para nos roubar. Ela rouba a alegria, ela rouba a paz, ela rouba tudo, ela rouba as nossas forças, a nossa motivação. Então nós precisamos ficar sempre atentos, tá? Porque a procrastinação vem para todos, mas nós não podemos nos agarrar a ela. Temos que continuar firme no nosso propósito. Se você tem um alvo, você tem que atingir aquele alvo, custe o que custar.
parar. Você não pode parar. Não se distraia com as coisas que estão à sua volta. Quando você estiver fazendo alguma coisa, foque naquilo. Cuidado para você não se desviar por outro caminho. Cuidado para você não se apaixonar por uma outra coisa. Senão, você vai entrar pelo caminho da procrastinação e você vai perder as oportunidades que Deus tem trazido para você. Quando Deus nos chama, a melhor resposta é agir imediatamente. Não deixe para amanhã o que Deus te mandou fazer hoje, porque o amanhã pode não chegar. Então, o que tem que fazer hoje, tem que fazer hoje. Busque ajuda de Deus para romper com a procrastinação. Olha, Deus é o nosso melhor ajudador. Nós precisamos aprender com os homens e mulheres bíblicos, os personagens bíblicos. Nós temos que aprender com esse povo. Eles oravam. Quando eles tinham algo para fazer, eles oravam a Deus. Eles buscavam resposta no Senhor. Você e eu precisamos buscar resposta no Senhor. Nós precisamos aprender a orar, a falar com o Senhor e a ouvir a sua voz. Porque às vezes nós queremos entrar por um caminho que não é o caminho que Deus quer que andemos. Então nós precisamos ficar atentos. Cuidado com a procrastinação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Então nós precisamos confiar no Senhor e não nos estribar no nosso próprio entendimento. Eu sei, eu posso, eu nada. Deus, nós precisamos do Senhor. Ele nas nossas vidas vai fazer acontecer as coisas que precisamos que aconteçam. Quando confiamos no Senhor, Ele nos capacita a cumprir nossas tarefas e propósitos com excelência. Deus tem um padrão e Ele não baixa o seu padrão. O padrão de Deus é a excelência. E tudo aquilo que nós fizermos, temos que fazer com excelência, porque esse é o padrão de Deus. Haja com diligência e excelência. A Bíblia nos ensina a trabalhar com dedicação e excelência, pois o que fazemos reflete o nosso caráter e a nossa fé. Então tudo aquilo que nós fazemos reflete o nosso caráter, reflete a nossa fé. Então nós precisamos ficar sempre atentos, porque é o que Deus espera de nós. Tem um versículo maravilhoso que diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. No seu trabalho, você precisa entender que você está trabalhando para o Senhor. Então você vai trabalhar como para o Senhor e não como para homens, como para o patrão. É como para o Senhor. Você está trabalhando para Ele, para o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Quando encaramos nossas tarefas como serviço ao Senhor, isso nos motiva a fazer o nosso melhor, sem desculpas ou adiamentos. Nós precisamos fazer sempre o nosso melhor, aplicar a nossa força, a nossa alegria, a nossa energia, aplicar a nossa saúde naquilo que nós fazemos. Então não dê passo atrás, não espere que o relógio pare para você, o relógio não vai parar. Não espere o amanhã para você fazer o que você precisa fazer hoje. Faça hoje.
Decida hoje romper com ela e viver com diligência, cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. A decisão não é para amanhã, é para hoje. E melhor, agora. Porque hoje nós pensamos, hoje vai terminar lá às 23h59. Nada. O que nós precisamos entender é que o nosso hoje, quando a Bíblia fala hoje para nós, ela está dizendo já, agora. Reflita quais tarefas ou chamados você tem adiado. Ore ao Senhor, peça perdão pelo tempo perdido e comprometa-se a agir com diligência a partir de agora. Não é, não, estamos chegando no final do ano, aí no ano seguinte eu começo, no dia 1º, ou então segunda-feira que vem eu começo. Não, é agora. Deus está nos chamando para uma mudança agora, para uma decisão agora. Ele está nos chamando para fazermos o que precisamos fazer agora. Moisés fez uma oração ao Senhor, muito legal, muito. Ele disse assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Está no Salmo 90, versículo 12. Que essa mensagem inspire você a viver cada dia com propósito, sem procrastinar, aproveitando ao máximo as oportunidades que Deus tem te dado. Então, que cada dia seu seja com propósito, que você possa entender que você abriu os olhos pela manhã, colocou seus pés no chão, e isso tem um propósito, e você vai cumprir com o propósito que foi estabelecido para você naquele dia. E que Deus abençoe essa vida, que Deus derrame graça no seu coração, que o Senhor possa cuidar de você, cuidar da sua mente, cuidar do seu coração, que o Senhor possa cuidar da sua saúde, que Ele possa te dar vida, vigor, que você seja fortalecido, fortalecida no Senhor, que o Senhor possa te abençoar muito, abençoar a sua casa, abençoar o seu trabalho, abençoar os seus negócios, que Deus possa abençoar a sua família, que a sua família seja ricamente abençoada, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Vamos orar aqui. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Que a amada igreja do Senhor diga amém. Deus abençoe.